Você já fez orçamentos por aí, mas tá tudo muito caro? Tá procurando porcelanato de qualidade, mas não tá encontrando? Ah, tem dúvidas sobre o que usar na sua obra, mas não tem assessoria? Bom, a melhor resposta para tudo isso é uma pergunta. Você já viu na Vilarejo? Antes de comprar, veja aqui na Vilarejo. Temos uma equipe bem treinada, a maior variedade de produtos e os melhores preços. A Vilarejo cobre qualquer oferta e garante o que vende. Por isso é sempre bom perguntar, você já viu na Vilarejo? Segurar o patrimônio seu e de sua família foi sempre importante para a Braseg Seguros. Há 25 anos, dando assessoria em seguros para famílias, negócios ou empresa. Seguros para automóveis, condomínios e residências. Responsabilidade civil, risco de petróleo, empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. Isso para te proteger, seja qual for o seu momento. Segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Contrate a Braseg Seguros. 2123-3200. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Agora em Macaé você tem Wood Life, representante dos melhores colchões com vibromassagem, infravermelho, ação magnética, antibacteriano, antifungos e com 15 anos de garantia. A Wood Life comercializa ainda poltronas, cadeiras, travesseiros e acessórios para correção postural e prevenção em saúde. Os produtos da Wood Life possuem certificados da Anvisa e Metro ISO 9001. Saiba mais sobre os nossos produtos. Agende uma visita do nosso representante em Macaé e região. Ligue Wood Life 22 3051 7010. A minha casa. A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Olá, telespectador. Nós estamos aqui hoje para bater um papo com Daniel Querubim, coordenador, professor da Faculdade de Direito da Estácio de Sá, também promotor de justiça, não, oficial de justiça, e que já esteve aqui conosco cerca de mais ou menos 3 a 4 anos atrás. E exatamente durante esse período de 3, 4 anos, nós vivemos hoje mudanças importantes na nossa região, mudanças importantes inclusive na área do direito, né? As leis estão sempre de uma velocidade cada vez maior, se transformando, se modificando. E eu quero hoje que o nosso professor, que esteve aqui exatamente há quase 4 anos atrás, faça um paralelo disso. Mas para quem não conhece ainda o professor Daniel Querubim, eu vou começar perguntando quem é o professor Daniel Querubim. Boa noite a todos, é um prazer e um privilégio estar com você novamente, Fernando. Para quem não sabe, foi aluno da nossa primeira turma aqui da Estácio de Sá de Macaé. A turma que começou em 2003 e desde 2003 a Estácio de Sá. Bons tempos aqui. Bons tempos. Primeira turma, né? Primeira turma de Direito. E a primeira a formar realmente profissionais de Direito em Macaé. Eu sou o Daniel Querubim, sou professor universitário, o primeiro professor aqui do curso de Direito em Macaé. Eu sou oficial de Justiça do Estado do Rio de Janeiro também. E tenho o prazer de estar nesse projeto que é trazer educação de nível universitário para Macaé desde 2003. Eu me lembro, professor, que quando a Estácio de Sá chegou aqui, nós não vivíamos ainda a efervescência do ensino universitário em Macaé. Havia um processo público em andamento de construção de um polo universitário, mas era muito ainda incipiente e a faculdade acabou chegando aqui
num momento em que a sociedade macaense gritava por ensino superior no município. As jovens saíam de Macaé para estudar em Campos, para estudar no Rio, e eu me recordo muito que o volume de ônibus e de investimento que o poder público tinha que fazer naquela época era muito alto para que os jovens macaenses pudessem, né, ter a oportunidade de fazer uma faculdade nos municípios vizinhos. Até Silva Jardim já tinha algum trabalho na direção do ensino superior, e Macaé era ainda uma cidade que não tinha essa possibilidade. E a Estácio de Sá chegou aqui exatamente nesse momento. Foi a cadeira de Direito a grande alavanca da Estácio aqui no município? Posso fazer um parâmetro em relação a isso? O poder público naquela época teve uma visão, que eu vou dizer assim, de futuro. Porque o ensino universitário você não faz hoje para ter resultado amanhã. Você faz resultado a médio e longo prazo. E a Universidade Estácio de Sá, que é a maior universidade privada da América, é uma das maiores do mundo. Hoje nós temos um grupo com aproximadamente 178 mil alunos. Então não é uma pequena universidade, é uma mega universidade. E o grupo chegou aqui para acreditar que 5 anos depois nós começaríamos a mudar a história educacional do município. E foi importante que o poder público na época trouxe também o FEMAIS, trouxe o polo universitário e acreditou que nós poderíamos qualificar o cidadão macaense e dos arredores de Macaé. Isso foi um ganho não só de cidadania, mas de qualificação profissional. Isso eu acredito que é fruto de um pensamento futuro. Pensamento em buscar o melhor para a sociedade e qualificar essa sociedade para os novos desafios de uma sociedade moderna e dinâmica, como você realmente disse. E naquela época não tinha o FIES, né? Não tinha esse financiamento. Hoje o poder público, salvo engano, o poder público teve parcerias também com a Estácio de Sá, possibilitando que muita gente que não podia se inserir no processo de uma faculdade tivesse essa oportunidade. Nós tivemos um apoio muito grande do poder público na época. Tinham bolsas escolares. Isso, bolsas de escola. O aluno que não tinha condição financeira, ele procurava a prefeitura no momento e a prefeitura custeava parte do seu ensino. O que foi assim vou dizer assim, um meio de trazer aquelas pessoas com maior dificuldade financeira para criar nessas pessoas a possibilidade de uma ascensão social. Foi assim, uma visão extremamente cidadã do governo do poder público. Professor, nós vivemos hoje uma crise na universidade brasileira, né? Nós estamos aí assistindo reitores, professores, alunos, constantemente nós temos visto os protestos, as necessidades enormes de investimento que não acontecem. E, em contrapartida, o senhor fala dessa vivência de professor numa universidade, numa faculdade paga, e, ao mesmo tempo, que o senhor trabalha no poder público e tem lá uma função também importante, que acaba tendo contato diariamente com o direito, né? Qual o paralelo que o senhor faz hoje da vida da universidade privada, da faculdade privada, para aquilo que está acontecendo hoje na universidade pública, o senhor como professor? A universidade pública, a ideia quando ela começou foi trazer um ensino de qualidade a uma população que não podia pagar a universidade privada. Esse era o princípio. Esse era o princípio. Só que para entrar na universidade pública você teria que fazer vestibular. E o vestibular começou a ser um meio bom, interessante, porém extremamente exclusivista. Porque começaram a passar os alunos que tinham uma condição financeira melhor, que tinham um preparo educacional muito melhor. Nós começamos a ter nas universidades as pessoas da classe A, de classe B, que tinham realmente potencial financeiro para custear um ensino médio de qualidade. Vieram as cotas que trouxeram para dentro das faculdades aquelas pessoas que não tinham condição financeira, mas também não tinham acompanhamento intelectual. Então nós começamos a ter um conflito nas universidades. Nós começamos a ter um conflito de interesses políticos dentro da universidade, que perdeu o foco de ser um centro educacional para ser um centro de interesses políticos. Na universidade privada, nós não temos o interesse político. Nós temos o interesse no aluno. Eu quero a maior quantidade possível de aluno, eu quero a maior quantidade possível de aluno com qualidade. Que tanto que nós reprovamos... Até para ser aferido pela própria sociedade. Exatamente, porque tinha sua ideia errônea que a faculdade particular você entrava, pagava e passava.
Se acontece isso em outras, eu não posso basilar isso, mas na Estácio de Sá, você tem que estudar. Porque eu reprovo, na minha turma média, 30% a 40% todo bimestre. E essa é uma média na instituição. Porque... Aliás, eu quero dizer aos telespectadores que eu fui aluno dele. E ele sabe. E eu sei exatamente que ele é duro na queda, muito camarada, muito bom professor, mas professor, notas à parte. Notas à parte. A busca da universidade hoje, até porque o próprio mercado exclui quem não qualifica, o mercado é muito mais cruel do que a própria universidade. Com certeza. Ela busca qualificar. E isso nós temos conseguido. Nós temos hoje alunos que são promotores de justiça, formados em Macaé. Nós temos vários advogados, e quero fazer um parênteses, e parabenizar todos os advogados, profissionais de direitos indispensáveis para que haja justiça no nosso país. E muitos desses advogados hoje são nossos alunos aqui formados em Macaé. E isso realmente é gratificante como professor, como profissional de direito também, encontrar nas ruas, pessoas qualificadas e que passaram, que eu faço parte dessa história. E coincidentemente, os telespectadores de Macaé e Rio das Ostras, esse programa naturalmente ele é gravado, vai ser exibido daqui uma semana, mas hoje é o dia do advogado. Dia 11 de agosto. Dia 11 de agosto, né? E pela primeira vez na história, o Tribunal de Justiça fez uma coisa assim, muito interessante, hoje, a portaria 165, o fórum está fechado para atividades externas, ou seja, o advogado não perde nada. Continua funcionando para atividades internas, ou seja, os servidores continuam lá trabalhando, dando andamento aos processos, mas para o advogado foi uma forma da presidência do tribunal homenagear aquela pessoa que é tão importante para efetivamente o exercício da justiça, que é o advogado. Professor, o senhor falou da formação básica, de você ter o diploma de bacharel, né, para pleitear na OAB uma carteira funcional para que possa exercer a profissão. Hoje, o senhor vê condições de que Macaé possa ter também cursos de aprimoração da profissão de advogado, quer dizer, cursos de pós-graduação, novos cursos de formação para melhorar o desempenho em várias áreas do direito? O senhor vai me responder isso depois do intervalo. Obrigado. E lembrando que hoje também nós estamos vivendo aqui um momento muito ímpar, que é aquela promoção da Vilarejo, aquela campanha que ela fez muito bacana, né? E a semana passada entregou um cheque de R$40 mil ao Hospital São João Batista. Nós nos orgulhamos muito disso, né? Nós que somos aqui apoiados também comercialmente pela Vilarejo, uma empresa cidadã, e ela essa semana entregou lá à direção do Hospital São João Batista um percentual do seu faturamento, que chegou na ordem de R$40 mil, que foram entregues aqui na direção do Hospital São João Batista de Macaé. Um grande abraço à diretoria, à Monique, não é? Uma atitude realmente cidadã, bacana de se ver. Prática, real, verdadeira. Vou fazer um intervalo, voltamos daqui a pouco aqui na TV Litoral. Você sabe, aqui o nosso sucesso é total. E eu volto já. Você já fez orçamentos por aí, mas tá tudo muito caro? Tá procurando porcelanato de qualidade, mas não tá encontrando? Ah, tem dúvidas sobre o que usar na sua obra, mas não tem assessoria? Bom, a melhor resposta para tudo isso é uma pergunta. Você já viu na Vilarejo? Antes de comprar, veja aqui na Vilarejo. Temos uma equipe bem treinada, a maior variedade de produtos e os melhores preços. A Vilarejo cobre qualquer oferta e garante o que vende. Por isso é sempre bom perguntar, você já viu na Vilarejo? Segurar o patrimônio seu e de sua família foi sempre importante para a Braseg Seguros. Há 25 anos, dando assessoria em seguros para famílias, negócios ou empresa. Seguros para automóveis, condomínios e residências. Responsabilidade civil, risco de petróleo, empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. Isso para te proteger, seja qual for o seu momento. Segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Contrate a Braseg Seguros. 2123-3200. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa.
Agora em Macaé você tem Wood Life, representante dos melhores colchões com vibromassagem, infravermelho, ação magnética, antibacteriano, antifungos e com 15 anos de garantia. A Wood Life comercializa ainda poltronas, cadeiras, travesseiros e acessórios para correção postural e prevenção em saúde. Os produtos da Wood Life possuem certificados da Anvisa e Metro ISO 9001. Saiba mais sobre os nossos produtos. Agende uma visita do nosso representante em Macaé e região. Ligue Wood Life 22 3051 7010. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhado. Olá, telespectador. Nós estamos hoje conversando com o professor de Direito Daniel Querubim, coordenador também da cadeira de Direito da Faculdade Estácio de Sá, aqui em Macaé, da Universidade Estácio de Sá. Professor, no término do bloco eu perguntei e falei sobre a possibilidade, nós hoje temos uma cidade que tem aí faculdades privadas de várias bandeiras, de vários nomes importantes de universidades nacionais, entre elas a Estácio de Sá. O senhor no primeiro bloco falou da potência educacional que é o sistema hoje Estácio de Sá e também dos esforços que fizeram com que Macaé já comece a se tornar uma cidade que já é polo de faculdade de medicina, enfim, nós ficaríamos falando aqui o nome de dezenas e dezenas de faculdades que já se estabelecem na área pública e na área privada. E eu perguntei ao professor se cabe já, começa a ser o momento dessa cidade que começa a querer ser cidade do conhecimento, né? Cidade do aprendizado, do ensino, de ter também a abertura para cursos de pós-graduação, para cursos abertos que possam ser menos intensivos, mas que possam colaborar com a atualização dos profissionais, principalmente de direito, porque o direito, nós temos aí, de um ano para o outro, o que muda de lei, o que muda no cenário do direito é uma barbaridade, né? Nós temos um Congresso que gosta de brincar de mudar a lei às vezes e muda coisas às vezes com uma rapidez muito grande. Né? E às vezes coisas que podem complicar a vida daquele que não está bem aparelhado. Até correr o risco de um momento que achar que está dominando uma ação e, por falta de um conhecimento, perder um embate, né? Perder uma disputa do direito que é necessária que ele tenha um pleno conhecimento. Esse espaço começa a existir? Nós tivemos uma mudança de viés educacional em Macaé. O aluno macaense, o morador de Macaé e adjacências tinha que procurar necessariamente fora de Macaé se quisesse se qualificar, se quisesse ter um curso de graduação a nível de ensino superior. Com a vinda das universidades para cá e os outros diversos cursos, polo universitário também, nós começamos a mudar esse viés para ser uma cidade não só profissional, mas uma cidade também que qualificasse. Um outro ponto, ou seja, um ganho agora é chamado da qualificação desse aluno graduado. Ou seja, através das pós-graduações, através dos mestrados e doutorados, estamos caminhando nessa direção. Ele ter o que ele teria que ir ao Rio, o que teria que ir a São Paulo, o que teria que ir até às vezes ao exterior, ele ter acesso aqui. Presencial. Nós temos hoje cursos telepresenciais. Aquele que é feito à distância, em salas de aula fechado, cursos reconhecidos em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas nem sempre o aluno tem prazer ou gosto por esses cursos telepresenciais, porque ele não tem um contato direto com o profissional. O aluno busca um contato direto com o profissional para que ele possa realmente discutir, debater e ganhar conhecimento. Até no pós-aula, né? Exatamente, até no pós-aula, naquele break. Falando em pós-aula, como é que é para o professor o papo pós-aula? Né? Eu, por exemplo, quando fui aluno, das vezes que fui aluno,
eu confesso que eu tive muito aprendizado e muitos exemplos vieram do pós-aula, quer dizer, daquele papo mais informal. No momento do cafezinho? No momento do cafezinho. Porque tem muita gente que às vezes quer fazer uma pergunta na aula, não sei se é assim. Eu mesmo, às vezes, eu não era assim, mas eu conheço gente que tinha vergonha de fazer pergunta, né? E às vezes naquele papinho ali, batendo papo... Ele se solta mais? Se solta, professor, aquele assunto e tal, aí, né? É o engraçado do aluno de direito, porque ele sempre tem um caso. Tem Ele sempre tem uma história. Tem. E isso é gostoso porque no pós-aula, no momento do cafezinho, ele traz uma história de vida, um momento que ele está passando. E ele sente, né, que aquele momento é o momento dele. É o momento que ele pode perguntar e não ser questionado e que ele vai ganhar um conhecimento para o seu próprio interesse. E isso faz com que ele se sinta realmente valorizado. Até criar segurança, né? Exatamente. Enquanto você falou da questão de evolução acadêmica, nós estamos hoje com a mudança, nós estamos no período vacatio legis, ou seja, em que a lei está sendo habituada para a sociedade da mudança do novo Código de Processo Civil. Vai estar vigente a partir de janeiro do ano que vem. Que será uma revolução. Que, aliás, que pouca gente sabe, e vamos voltar aqui a esse tema. Pouco divulgado. O Código Civil, na realidade, começa a entrar em prática. O processo civil começa a entrar agora, ano que vem, de janeiro. Então, ou seja, a sociedade vai ter uma mudança significativa na forma de processar e está sendo pouco informado, logicamente, o meio jurídico, nós estamos trabalhando nesse sentido. A OAB de Macaé já tem feito cursos de aprimoramento, de triagem, de atualização disso. Eu parabenizo a presidência da OAB de Macaé porque tem sido cuidadosa e zelosa em qualificar os seus profissionais nesse sentido, mas precisamos dar um conhecimento, divulgar mais isso para a sociedade. Porque quando muda-se um código, quando muda-se uma regra, toda a sociedade sente, tanto para melhor quanto para pior. Até nos adequarmos, precisamos conhecer o novo. E vocês sabem que nós temos, Fernando, uma certa dificuldade em aceitar o novo. A nossa sociedade... O uso do cachimbo faz a boca torta. Exatamente. A nossa sociedade, de alguns anos para cá, teve uma mudança assim, extremamente significativa. Posso fazer uma parte? Claro. A televisão, alguns dias atrás, fez uma propaganda assim, exacerbada sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos, que aprovou o casamento homoafetivo, chamado casamento gay. A nossa Supremo Tribunal Federal, através da portaria 175, desde 2013, já permite que todos os cartórios em território nacional façam o casamento entre homoafetivos. E não foi feita tanta publicidade assim. Muitas vezes nós elogiamos e valorizamos o quintal do vizinho. Esquecemos de dar valor àquilo que é produzido aqui. Então, o nosso profissional aqui ele já é qualificado. Nos cartórios aqui em Macaé já são feitos casamentos homoafetivos registrados. Então, ou seja, o direito brasileiro tem evoluído muito mais rapidamente do que muitos imaginam. O que nós faltamos um pouco é o cacarejar da galinha. Precisamos cacarejar mais quando colocamos o ovo. E não fazemos muitas vezes isso. Você acha que isso se deve a quê? O corpo gestor do direito, a OAB? Porque a OAB tem tido presença aí marcante em fatos corriqueiros do dia a dia. Você acha que falta a própria instituição dos advogados, no seu nível nacional, promover isso? Não, eu acredito que... Ou cabe aos agentes públicos também, à justiça de modo geral? Polêmicos. Como o casamento homoafetivo e outros mais, aborto. Quando o divórcio passou no Brasil em 77 pelo já saudoso senador Carneiro, Nelson Carneiro, foi uma revolução e ao mesmo tempo uma gritaria sem igual. Uma mudança dessa significa mudar com os parâmetros sociais, mudar com valores, mexer com valores das pessoas. E nem sempre isso... é unanimidade. Exatamente. Né? Então acontece, mas nem sempre se divulga muito, até porque as pessoas ficam com certo receio. Nossa sociedade, apesar de não parecer, é conservadora. E tem o medo de se expor e criar uma situação de intranquilidade. Lembre-se, até alguns anos atrás, nós não tínhamos a união estável. Quem vivia maritalmente era outra, a amiguinha, a alfa, como a gente brincava. Hoje não, hoje a união estável ela é protegida pelo Código Civil, é protegida pela Constituição. Então nós temos uma vertente de mudança dessa dinâmica da sociedade. Mesmo em casos que o cidadão ele tem uma mulher em casa e mantém durante 5 anos ou 6 anos maritalmente, ele vive com outra mulher, nesse caso também? É chamado concubinato, né? Concubinato? É o concubinato. Que a união estável, para ela existir efetivamente, ela não pode ter impedimento algum para o casamento.
Se existe um impedimento para o casamento, já não é união estável. É o concubinato. Eu sou professor de direito de família, então eu falo com uma certa autoridade, com uma certa tranquilidade. Em relação a esse tema. Essa evolução do direito de família do Brasil tem sido assim, numa velocidade que as sociedades não têm conseguido acompanhar. Tendo em vista as novelas televisivas, né, que nós temos visto como tem colocado os vários tipos de família. E isso reflete na própria sociedade. Agora, na realidade, o direito costuma ser, né, pelo menos foi o que eu vivenciei no período que eu fiquei na universidade, na faculdade, que o direito, na realidade, não é nada mais, nada menos do que uma própria evolução do costume, né? Então, o que as pessoas às vezes não percebem, que aquilo que ele às vezes é contra, já é fato, consumado. Costume não de uma minoria, costume de um volume... É uma representação social. Representação social que se faz presente, que está lá. O direito só torna escrito, deixa positivado, deixa registrado aquilo que já é costumeiro na sociedade. O direito, na realidade, não inventa nada. Ele só replica o costume social. E muitas vezes esse costume social, porque não interessa a grande maioria ou não interessa a determinados grupos... Ou até uma minoria, né? Exatamente. Então cria resistência. Mas o direito não foi feito para agradar nem minorias, nem maiorias. É para agradar toda a sociedade, para proteger toda a sociedade. Por isso que existe direitos que nós muitas vezes não podemos não concordar, mas são um direito das pessoas. E o Estado está aqui para garantir o direito de todos, e não de alguns. Professor, nós estamos aqui chegando ao segundo bloco, terminando o segundo bloco, e eu tenho certeza que o terceiro e o quarto bloco vão ser melhores ainda, que eu vou fazer uma série de perguntas quando nossos amigos souberam que o senhor viria aqui, algumas perguntas, como se diz assim, pergunta para o professor. Vou me sentir realmente no paredão. Né? Pergunta para o professor. Perguntas que, na realidade, você precisa ter alguém que realmente conheça e que possa elucidar aí essas questões. Quero lembrar a vocês que nós estamos com uma liquidação maravilhosa lá na M. Martin, né? Passou agora o inverno, já estamos sentindo um calorzinho, então aqueles fios egípcios, aquelas coisas maravilhosas do inverno estão em liquidação de até 60%, 70%. Liquidação de verdade, né? Vai lá, dá um pulinho na M. Martin, aproveita, fala que você ouviu aqui no programa Raio X, que você pode conseguir até um descontinho mais. E a M. Martin fica ali no shopping Macaé Plaza. Eu volto daqui a pouco. Segurar o patrimônio seu e de sua família foi sempre importante para a Braseg Seguros. Há 25 anos, dando assessoria em seguros para famílias, negócios ou empresa. Seguros para automóveis, condomínios e residências. Responsabilidade civil, risco de petróleo, empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. Isso para te proteger, seja qual for o seu momento. Segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Contrate a Braseg Seguros. 2123-3200. Você já fez orçamentos por aí, mas tá tudo muito caro? Tá procurando porcelanato de qualidade, mas não tá encontrando? Tem dúvidas sobre o que usar na sua obra, mas não tem assessoria? Bom, a melhor resposta para tudo isso é uma pergunta. Você já viu na Vilarejo? Antes de comprar, veja aqui na Vilarejo. Temos uma equipe bem treinada, a maior variedade de produtos e os melhores preços. A Vilarejo cobre qualquer oferta e garante o que vende. Por isso é sempre bom perguntar, você já viu na Vilarejo? M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem-viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M. Martin, a moda que veste a sua casa. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhado.
Agora em Macaé você tem Wood Life, representante dos melhores colchões com vibromassagem, infravermelho, ação magnética, antibacteriano, antifungos e com 15 anos de garantia. A Wood Life comercializa ainda poltronas, cadeiras, travesseiros e acessórios para correção postural e prevenção em saúde. Os produtos da Wood Life possuem certificados da Anvisa e Metro ISO 9001. Saiba mais sobre os nossos produtos. Agende uma visita do nosso representante em Macaé e região. Ligue Wood Life 22 3051 7010. Estamos de volta com o programa Raio X, você de Rio das Ostras, de Macaé. Agradecer muito essa audiência extraordinária que a gente tem aqui em Macaé. Agora uma audiência crescendo demais no município de Rio das Ostras. Eu quero, em nome da nossa equipe aqui, ser grato a todos os telespectadores, as pessoas que entram na nossa fanpage e dão sugestões de entrevistas. Né? Nós agora estamos começando, professor, a colocar o próximo entrevistado, né, quem vem ao nosso programa, para uma interação de perguntas com os nossos telespectadores. E a gente tem algumas perguntas aqui. Né? Eu, inicialmente, agora não estou citando nomes, mas no próximo programa a gente vai citar o nome, a pessoa que fez a pergunta, de onde é. Mas algumas perguntas me fizeram sobre, e uma delas um senhor de 63 anos de idade se identificou e disse assim, vale a pena, meu filho vai estudar, fazer pré-vestibular e ele quer fazer direito. E nós somos uma família muito humilde e a gente queria saber se ele tem condição de ganhar dinheiro com o direito. Foi uma pergunta assim... Bem econômica, eu vi uma preocupação do pai, né, um filho que quer fazer direito e ele colocando que precisava que o filho fizesse alguma coisa em relação a isso. Uma pessoa que faz direito pode... Primeiro, eu sou pai, você também, nós até entendemos que queremos que nossos filhos sejam o mais bem-sucedidos possível claro. Nas suas carreiras. No direito não é diferente. Ele fez uma pergunta objetiva, eu até entendo, eu compreendi. E até interessante, né? Ele quer realmente saber a vertente financeira, que é uma preocupação nossa de pai. Porque às vezes a pessoa nem fala, mas tem essa preocupação. Exatamente. Olha só, Fernando, voltando a falar sobre a universidade, nós temos grandes profissionais que são formados pela nossa universidade, bem-sucedidos na área do direito. O aluno que é aplicado, aquela pessoa que entra numa faculdade sabendo que o curso de Direito são 5 anos, 10 períodos, não passa rápido. E depois tem que estudar mais ainda. Exatamente. A faculdade te dá a bússola, te dá a direção para você alcançar esse objetivo de ser graduado em Direito. Mas depois disso você tem que fazer o exame da ordem. A OAB faz a triagem de quem está qualificado para exercer a profissão de advogado. Eu até tenho a impressão que ele queria, no fundo, chegar a isso. Eu faço o investimento... Meu filho se gradua e depois não passa no exame da ordem. Talvez... Essa é a preocupação de muitos, mas eu posso dar uma certeza a você. Eu tenho alunos meus do 8º período, do 9º período, que já foram aprovados no exame de ordem, agora, no mês passado. Por quê? Porque eles entraram na faculdade com foco. Eu quero ser um bom profissional. Isso em qualquer profissão, não só em direito. Quando eu busco ser o melhor possível dentro da minha profissão, eu não tenho dúvidas. Esse aluno terá êxito naquilo que ele busca, inclusive financeiramente também. Nós estamos passando por um momento de crise no nosso país, no nosso estado, com mais veemência dos municípios ao redor de Macaé. Macaé, Campos, Rio das Ostras, que são muito dependentes da área do petróleo. Na crise, o profissional de direito ele é extremamente requerido, porque se temos problemas de demissões, temos problemas em qualquer área. Pendengas de todos os meios, exatamente, né? As famílias se separam mais. Firmas que fecham, né? Firmas que têm necessidade. Família. Quando há uma crise, há um aumento considerável na quantidade de divórcios, porque nem todas as famílias suportam um momento de crise. Na questão trabalhista, aí realmente é só acompanhar a evolução das demissões em Macaé nos últimos 12 meses, as pessoas ficariam assustadas como os processos trabalhistas aumentaram quase em 100%. Então, ou seja, por quê? Um reflexo de um momento econômico. Para o advogado, um momento de crise, ele ainda continua trabalhando, porque ele é muito requisitado. Gostaria de um momento de abundância, porque é bom para todos os lados, inclusive para o advogado também. Mas nesse momento de crise, é importante você ter um profissional qualificado,
e preparado, porque você vai precisar de alguém que saiba defender seus direitos com conhecimento. Hoje se fala muito em outras especialidades do direito, inclusive um direito que vem, ao meu ver, se despontando na mídia é o direito ambiental, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre o direito ambiental, de que forma ele atua, quais são as possibilidades de um advogado nessa área. Nós temos hoje, por causa da responsabilidade social, por causa da questão ambiental, efetivamente, nós temos a necessidade de várias que sejam autorizadas via INEA, via Secretaria de Meio Ambiente, autorizações ou concessões ambientais, licenças ambientais. E isso requer um profissional que tenha conhecimento para que realmente você venha investir em uma área e tenha as licenças que a legislação exige para que não haja uma perda na própria sociedade via meio ambiente. Nós não podemos... E leis cada vez mais rígidas, mais difíceis. Temos que entender que nós não podemos matar aquilo que nos dá vida. É claro. E o profissional de direito ele está ali para possibilitar a empresa a conseguir as suas licenças e, ao mesmo tempo, está adequado à nova legislação ambiental. Aos procedimentos. Até alguns anos atrás, você desmatava qualquer lugar em nome de uma modernidade, em nome de abrir empresas. Hoje não. Hoje as pessoas estão começando a entender, e pessoas que eu digo, a sociedade está começando a entender, que eu tenho que proteger o meio ambiente que eu vivo. E isso é importante, o profissional de direito está ali para dar uma proteção não só da empresa, mas da própria sociedade em si. Bem, vamos falar um pouco também da sua profissão, que é uma profissão... ninguém gosta com certeza de receber em casa um oficial de justiça, né? Mas o oficial de justiça não vai só para fazer cobrança financeira, né? Quais, na realidade, as atribuições de um oficial de justiça para que as pessoas entendam a profissão? O oficial de justiça é considerado como longa-mandos do juiz, ou seja, eu faço valer a ordem que emana do juiz. Então eu sou o juiz na rua. Eu sou aquele que faz a ordem judicial ter realmente... ser cumprida. Validade cumprida na rua. Isso traz com que o oficial de justiça seja um profissional que tem que se qualificar sempre, com conhecimento de direito, mas ao mesmo tempo que está exposto tanto ao melhor quanto ao pior da sociedade. Hoje nós temos uma sociedade que está cada vez mais violenta, em que as pessoas moram nos grandes prédios, nos grandes bairros, e são pessoas envolvidas com criminalidade, envolvidas com situações de alto risco. Então hoje é uma profissão de muito risco. Todo ano tem morrido a média de 10 a 15 oficiais de justiça no Brasil. Isso é um alerta que está sendo feito aqui no programa Raio X, hein? Eu não tenho visto ou jamais imaginei que isso pudesse ter uma estatística já tão... Há um mês atrás, um oficial de justiça em Campos foi esquartejado. Isso é uma situação realmente dos tempos violentos que nós vivemos, né, professor? A sociedade está perdendo os parâmetros de confiabilidade no poder público. E quando você perde a confiabilidade, você começa a achar que você pode resolver com a sua própria força. Do seu jeito. Do seu jeito. Estamos voltando quase à época do faroeste. Cada um resolve da maneira que acha mais conveniente. E isso acaba sendo um perigo, porque se nós não confiamos no Estado, você olha para os seus próprios meios de fazer sua autodefesa. E isso cria uma sociedade instabilizada, instável, cria uma sociedade com medo, uma sociedade que só procura os locais fechados e com segurança privada para poder usufruir dos seus momentos de lazer. Impressionante a gente ouvir isso, e isso é um fato, né? Vivemos hoje o Estado do direito que não funciona direito. Exatamente. Né? Nós temos hoje uma democracia, mas em compensação, o número de arbitrariedades que se comete contra um ser humano e ao outro tem crescido de uma forma absurda. Uma outra pergunta, aí vai agora uma pergunta ao professor, né? As faculdades de direito têm sido muito criticadas no Brasil pela quantidade de alunos que não conseguem passar no exame da OAB. A OAB é corporativista demais? A OAB, as provas da OAB são provas, no seu entendimento, como professor, que tem uma média que possibilita uma real aprovação? Ou há realmente em algumas universidades ou algumas faculdades o desapego a fazer com que o aluno realmente parta para fazer uma faculdade pensando e tendo a convicção de que ele vai ter que passar pelo exame da OAB? O telespectador vai até achar um pouco estranho,
e eu acredito que sim, eu seria um pouco veemente naquilo que eu vou falar. Em qualquer profissão nós temos universidades de qualidade, temos profissionais de qualidade, mas também temos profissionais não tão qualificados assim. O exame de ordem é uma forma pelo qual a OAB faz uma triagem do melhor do mercado. Não sou contra o exame de ordem em hipótese alguma. Eu sou contra ele ser específico só para o curso de Direito. Nós temos profissionais de medicina, por que o médico não faz um exame para que ele seja qualificado na sua profissão, para que seja feita uma triagem do Conselho Federal de Medicina para saber se ele é qualificado para isso? Por que o engenheiro também, através do CREA... Pessoas que lidam com a vida humana de uma forma talvez até mais perigosa do que o advogado. Eu não vou dizer que é mais, porque quando você mexe, o direito mexe com aquilo que é mais importante para as pessoas. Patrimônio e liberdade. Isso são coisas importantes. O médico mexe com a vida, o profissional odontológico a mesma coisa, o engenheiro com grandes obras... Com a vida, né? Exatamente. Então, ou seja, eu acho que é contraditório nós não temos essas profissões sendo regulamentadas e sendo feita uma triagem como é feito no estudo. Você acha que há um exagero, que há uma coisa que podia ser de forma mais equilibrada, né? Poderia ter isso ser uma realidade para os outros demais cursos, tendo em vista a importância que tem essas profissões também de serem feitas triagens. Nós estamos colocando no mercado médicos, engenheiros, odontólogos e outros mais. A sociedade talvez ganhasse bem com isso. Eu tenho certeza que sim. Bem, nós vamos fazer mais um intervalo. Gostei da resposta, direta, objetiva, né? Não mediu aí aquilo que ia falar, porque é o pensamento realmente daquele que está dentro da faculdade, que vivencia isso, né? Diferente daquelas pessoas, às vezes, que não têm essa noção exata. E falando de um professor que acabou de dizer aqui agora, de várias dezenas de alunos que passaram por ele, alguns hoje são até promotores de justiça. Né? Bem, vamos fazer um intervalo e lembrando que se você gosta realmente de cozinhar, se agora em tempos de crise, como o professor Querubim falou aqui, agora diminui um pouco a grana, né? E às vezes você quer ir ao restaurante e mais vezes não pode, vai ao restaurante uma vez, mas faz uma comidinha em casa. E para fazer uma comidinha em casa, você tem que ter os seus utensílios ali, tem que ter a panela adequada, tem que ter a faca correta, tem que ter tudo de modo a você realmente ser não um quebra-galho na cozinha, mas ser um mestre cuca, um chefe em casa. E a chefe em casa fica ali no Shopping Macaé Plaza, né, o Shopping Center de Macaé, onde você vai encontrar ali utensílios, são mais de 200 tipos de utensílios diferentes que tem lá na Chefe em Casa. Eu, inclusive... cozinhar. É bom, porque você com a ferramenta... Essa semana eu fui cortar uma carne e usei uma faca especial que eu comprei lá. Você não tem noção da diferença do que era a velha faca com a faca que eu comprei, mas a diferença é total. Vou agradar minha esposa sendo chefe em casa. Sendo chefe em casa. Vou fazer um intervalo e volto daqui a pouco. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Segurar o patrimônio seu e de sua família foi sempre importante para a Braseg Seguros. Há 25 anos, dando assessoria em seguros para famílias, negócios ou empresa. Seguros para automóveis, condomínios e residências. Responsabilidade civil, risco de petróleo, empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. Isso para te proteger seja qual for o seu momento. Segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Contrate a Braseg Seguros. 2123-3200. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhado. Você
já fez orçamentos por aí, mas tá tudo muito caro? Tá procurando porcelanato de qualidade, mas não tá encontrando? Ah, tem dúvidas sobre o que usar na sua obra, mas não tem assessoria? Bom, a melhor resposta para tudo isso é uma pergunta. Você já viu na Vilarejo? Hã? Antes de comprar, veja aqui na Vilarejo. Temos uma equipe bem treinada, a maior variedade de produtos e os melhores preços. A Vilarejo cobre qualquer oferta e garante o que vende. Por isso é sempre bom perguntar, você já viu na Vilarejo? Agora em Macaé você tem Wood Life, representante dos melhores colchões com vibromassagem, infravermelho, ação magnética, antibacteriano, antifungos e com 15 anos de garantia. A Wood Life comercializa ainda poltronas, cadeiras, travesseiros e acessórios para correção postural e prevenção em saúde. Os produtos da Wood Life possuem certificados da Anvisa, Inmetro, ISO 9001. Saiba mais sobre os nossos produtos. Agende uma visita do nosso representante em Macaé e região. Ligue Wood Life 22 3051 7010. Estamos de volta com o programa Réu X. Hoje nós estamos conversando com o coordenador da cadeira de Direito, professor de Direito da Universidade de Estácio de Sá, professor Querubim. Professor Daniel, vou lhe fazer uma pergunta que eu sei que o senhor não foge à luta, mas é uma pergunta que pode trazer realmente alguma polêmica até aos nossos telespectadores. Nós estamos falando de corrupção hoje no Brasil, que está aí alastrada. Nós estamos falando da modificação da sociedade, do comportamento, que a sociedade hoje foi às ruas, questiona, quer uma modificação dos seus costumes, dos maus hábitos. Qual é o papel do estudante universitário hoje e a política, professor? Falar em corrupção no nosso país é mexer numa situação, num vespeiro. Porque nós temos, infelizmente, e eu digo infelizmente com tristeza realmente, corrupção em todas as áreas. Eu diria que, como disse o Marechal Degolle, a corrupção no Brasil é endêmica. E nós temos, pelo lado gratificante, a sociedade, eu digo sociedade mais no meio universitário, uma ojeriza cada vez maior a tudo que leve a você ser desonesto, a tudo que leve a você sentir que algo está sendo corrompido. É porque o senhor vive isso, né? O senhor está ali no dia a dia do jovem brasileiro, né, que está vivendo isso agora. Né? Então você está vendo do ângulo de um professor que está convivendo com as reações desses jovens dentro da faculdade. Eu estou vendo uma evolução. As pessoas estão cada vez mais ficando com ojeriza à corrupção, porque estão vendo que isso antigamente não chegava na classe média. Eu continuava vivendo, continuava comprando e não me prejudicava. Hoje não, a sociedade percebeu que quando o poder público é corrupto, e se o poder público é corrupto porque eu sou corrupto também, porque eu estou incentivando de alguma forma, quando eu entrego uma propina a um determinado agente público para que ele não me multe, para que ele não me faça determinada notificação, ou para que ele deixe de cumprir determinada ordem, eu estou incentivando isso. E a sociedade já percebeu que isso cada vez mais chega aos seus pés. Cada vez mais te prejudica mais. Eu vejo o universitário como alguém que pode ser a mudança. Pode ser aquele momento de mudança de paradigma no nosso país. O universitário tem que entrar nessa luta, nesse processo eleitoral, nesse processo de combate à corrupção. Porque é através do partido que se dá o embate. Né? Exatamente. É como o advogado do processo do direito do embate vai estar lá na toga e vai estar lá diante do tribunal, diante do juiz e diante daquele que é o advogado da outra parte. E na política o embate se dá dentro de um partido, não tem outra forma de fazê-lo. Né? As pessoas podem reclamar dos meios políticos, mas a democracia, apesar de todas as mazelas, ainda é o melhor instrumento. É a instituição. Exatamente. É o melhor instrumento para exercício dos direitos da cidadania, dos direitos das pessoas. E eu vejo que o universitário hoje tem que buscar os partidos políticos, buscar o processo eleitoral e se enganjar no processo eleitoral. E tomar conta daquele espaço que ele pode ali decidir, que ele pode colocar suas ideias, suas vontades. O caminho é esse. Eu não vejo outro caminho. Qualquer caminho diferente desse é um caminho de sangue. É um caminho de tristeza e é um caminho de grandes divisões. Eu acredito que a sociedade brasileira... Que, aliás, é o que algumas pessoas, e que talvez alguns até queiram que aconteça. Né? Mas acho que a lucidez está nisso. Né? Está em você buscar o campo da batalha onde se procede, na realidade, né, as instituições para isso. E a instituição é partidária. Né? O que eu vejo
nos países que passaram por movimentos sangrentos, dolorosos, a cor vermelha. Nossa bandeira, felizmente, não tem vermelho nela. Nossa bandeira é a bandeira que traz o verde, amarelo, azul e branco, que traz realmente um país que muda-se, ou que se transforma pelo trabalho, pela ideologia social, e esse papel tem que ser cada vez mais presente nas universidades brasileiras. Eu acredito que o jovem universitário tem a importância muito grande de realmente participar desse processo e mudar esse país nosso cada vez para melhor. Tem se mudado, Fernando. Eu tenho visto, por exemplo, no Ministério Público, e quando ligo a televisão e nos canais de noticiário, vejo muitos jovens promotores, muitos jovens do Ministério Público se colocarem, delegados federais, mulheres delegadas. Nós estamos vendo realmente, a sua observação é verdadeira, um perfil de uma outra sociedade nascendo dentro do Brasil, quer dizer, um Brasil dentro do outro. Exatamente. Né? E isso esperança, gente, porque essa modificação se faz necessária porque ela é uma das formas de fazer uma modificação social e verdadeira num país. A outra é o que você citou, e é de modo sangrento, é de modo que pode trazer transtornos, né, e sequelas, às vezes, durante muitos anos. Exato. Alguns países do mundo que optaram por essa modificação do controle político, ou da modificação do comportamento político, não foram e até hoje tem sequelas. Nós somos uma sociedade pacífica. O brasileiro é pacífico, mas não significa que ele seja omisso. Passividade, ser pacífico não é a mesma coisa de omissão. Eu acho que a nossa sociedade está sentindo a necessidade realmente de mudança. De uma transformação. Exatamente. Nós temos visto isso através dos movimentos sociais, cada vez mais a participação efetiva da sociedade, e até com uma certa rejeição a um partidarismo naqueles movimentos. Porque entendemos que a mudança é para um Brasil melhor. Eu, você, nosso espectador, com certeza esperamos e buscamos um Brasil melhor. Em todo sentido. Na oportunidade de emprego, na oportunidade de uma qualidade de vida, numa oportunidade educacional. E em conquista duradoura, né? Você, quando tem uma conquista que ela é vista de longo prazo, você sabe que você tem uma trajetória. E aquela conquista imediatista, que pensa só em comer hoje, mas não sabe o que vai comer amanhã, né? Eu acho que esse talvez tenha sido um pouco dos erros, né, de alguns entes públicos ou de alguns até partidos que acabaram nos induzindo parte da população que estava à margem da vida orgânica e da vida financeira do país se acendessem, e agora eles estão aí como se caíram do caminhão de mudança, né? E como é que eu vou fazer, para onde eu vou, de que forma eu vou, né? Eu costumo dizer aos meus alunos que nada na vida é de graça. E nada é de uma hora para outra, né, professor? O senhor falou que uma faculdade de Direito demora 5 anos, depois você tem que estudar, às vezes, mais uns 2 ou 3, o resto da sua vida, né, para você continuar mantendo. E assim é uma sociedade, né? As coisas não podem cair no seu colo. Se o ganho é muito rápido, a perda também é muito rápida. Eu acho que se o nosso país, nós começarmos a ver o nosso país como a curto, médio e longo prazo, nós teremos uma sociedade cada vez mais equilibrada. Nós teremos uma sociedade que eu posso sonhar para os meus filhos, uma sociedade cada vez melhor. E o advogado é muito interessante, o telespectador que está nos assistindo, ele é uma matéria-prima muito boa para se inserir na política, pelo menos na minha opinião, professor, se for errado me corrija, é que ele traz a informação do conhecimento constitucional, ele traz a informação do conhecimento de todos os segmentos da justiça, de como funcionam os poderes. Então, imagino eu que o advogado, quando a gente teve brasileiros aí, políticos como Rui Barbosa, que não deixou de ser... Né? Deixa eu te interromper um pouquinho, mas uma notícia que você vai gostar de saber. Dos aproximadamente 15 presidentes da República que nós tivemos desde o início da República no Brasil, 7 foram advogados. 7 foram profissionais de direito. Então, ou seja, o advogado, o profissional de direito, sempre teve muita participação política na alteração e na concepção de um Brasil cada vez mais justo. Não tem acontecido isso nos últimos anos. Nós não temos tido um profissional de direito à frente do poder público, tanto do executivo estadual, municipal ou federal. Eu acho que é uma hora de começarmos a pensar nisso de uma forma mais carinhosa. Então a observação foi boa. A observação foi boa. É porque é natural, né? É natural que a Casa do Direito, que a Escola do Direito, ela possa já ser uma espécie de escola política partidária. Não política partidária, não, mas uma história política. Ideológica. Ideológica.
que você vai aprender os fundamentos da política, vem da onde? Das leis, vem da interação dos poderes, o que cada poder faz, o limite de cada poder, aonde vai o respeito de um poder com o outro. Acho que isso tudo torna uma pessoa, quando for ingressar num partido político, um sujeito mais equilibrado e mais cioso do comportamento dele, né? Até das punições que ele sabe que vai ter, né? Um profissional de direito tem uma característica muito interessante, ele é ponderado, ou seja, é aquele profissional que ele vê as possibilidades, ele analisa os riscos e analisa realmente o que eu preciso fazer para alcançar o meu objetivo. Isso faz com que no mundo político, esse profissional ele veja a necessidade da sociedade, o que ele tem de recurso para poder aplicar de forma mais equilibrada. Eu acho que nós estamos como falando que você, não é, vamos dizer, no dito popular, não é puxando a sardinha para a própria brasa, mas eu acho que seria interessante nós começarmos a pensar no universitário e aí realmente eu puxo para o meu lado, meu interesse. Eu acho que o universitário do curso de Direito precisa participar da vida política de Macaé e região, porque temos muito a contribuir. Tem uma base estrutural já para isso, né? Podemos contribuir com qualidade, com conhecimento e, acima de tudo isso, com idoneidade. Eu acho que é isso que a sociedade busca hoje. É porque a postura que é exigida do advogado, né, é essa, né? É o princípio, é o juramento, né? Um profissional que já faz um juramento antes mesmo de assumir, né? Bem, professor, eu fiquei muito feliz aqui com a sua vinda mais uma vez, depois de 4 anos que o senhor já tinha vindo aqui, conversado com os nossos telespectadores, ouvindo aí hoje algumas perguntas que eu coloquei aqui, foram advindas do próprio telespectador que assiste aqui o nosso programa. Muito obrigado. Tem aqui 2 mimosinhos, 2 lembrancinhas. Falamos aqui em Chefe em Casa. A Chefe em Casa mandou uma lembrancinha, tem alguma coisinha aqui dentro. E aqui hoje ainda vou estar com a esposa usufruindo do Chefe em Casa. E aqui tem também uma da M. Martin, um pequeno mimo aqui. Já digo que sou comprador, minha esposa realmente é cliente da M. Martin. Que coisa boa. E fico satisfeito, agradeço a oportunidade. E estamos na Universidade de Estácio Sá, à disposição, eu instigo. Não temos só o curso de Direito lá, nós temos vários cursos, engenharia, administração e outros cursos mais, a você cada vez mais procurar acreditar no seu potencial. Acho que cada um pode se qualificar e podemos dar o melhor para cada um de si e dar o melhor para a sociedade. E o meio universitário é o melhor ambiente para que você possa estar preparado para enfrentar as adversidades que a vida apresenta. Não tenha dúvida, muito obrigado. Obrigado a você, telespectador de Macaé, a você, telespectador de Rio das Ostras. Até semana que vem, se Deus quiser, aqui na TV Litoral.